Boa noite, Campo Novo do Parecis. Boa noite, cada cidadão presente aqui nessa cidade. Hoje é uma fala muito difícil que eu vou só pedir a gentileza. Só pega esse mouse para mim, por gentileza, Joaquim. O mouse de lá e aquele negocinho preto que fica embaixo. Isso. Primeiro eu quero falar que cada vida camponovense, cada cidadão camponovense, do mais rico dessa cidade até o mais humilde, o mais pobre, com menos condição financeira, qualquer evento que vier ali ocorrer na saúde e precisar de uma emergência médica, ele vai ter que ser atendido naquele hospital municipal. Não tem outro lugar para você ser atendido. Não tem. Eu, minha filha, minha esposa, mães, pais, avós, filhos, maridos, esposas, filhas, todos dependem do hospital municipal Euclides Rocha. E quando a gente começou no ano passado a receber a reclamação da população a respeito do evento que ocorreu de forma trágica com a senhora Larissa, eu, que trabalhei durante muitos anos ali no hospital, de dia e de noite, e sempre tive burburinhos, apontamentos, né, que ensejavam que houvesse irregularidade administrativa, possíveis desvio de dinheiro, favorecimento irregular de pessoas. E eu era um cidadão comum, um prestador de serviço, e a população me elegeu como um representante para que, de forma administrativa, correta, perante a lei, eu respondesse a essa população e representasse essa população. E quando ocorreu esse fato, a população, mais uma vez, cobrou dessa Câmara e essa Câmara não falhou. Abriu a CPI, eu mais o Baioto, e aí depois o Gringa assinou, e depois todos os vereadores também abraçaram a causa. Abrimos aí a CPI 1 de 2025. Com o intuito de desvendar se houveram irregularidades mesmo na administração, se estava tudo ok. Se tivesse tudo ok, o Baioto falou isso aqui na tribuna, pode voltar no tempo aí e ver. No mês de dezembro eu falei, se tiver tudo certo, parabéns, né, Baioto? Se tiver errado, a gente vai apontar e vai encontrar esses erros. E erros e irregularidades que podem ter custado muitas vidas. Eu não posso apontar diretamente uma causa entre uma morte específica, igual eu falei na CPI, no relatório final, e o que houve dentro do hospital. Essa relação direta ela é quase impossível, mas que eu posso apontar hoje para vocês que vidas correram risco. A minha, a de cada vereador nessa bancada, a do prefeito, a do vice-prefeito, a do fazendeiro rico, a do empregado, a do empregador, né? A do funcionário público e do funcionário regular e das empresas. Vidas correram risco aqui em Campo Novo do Parecis. Por que eu falo isso? Hoje, eu posso apontar com certeza que houveram sim irregularidades na administração do hospital, partindo do ponto de vista financeiro. Como assim, doutor André? A CPI, eu escrevi o relatório, ele usa termos técnicos, né? Mas eu quero explicar com calma para a população de onde eu posso afirmar que existem irregularidades e que essas irregularidades, para que elas sejam ditas, né, que houveram a partir delas uma intenção criminosa ou até um ato criminoso, aí eu não posso dizer. Eu sou um vereador, mas não posso dizer. Tem que ser a justiça. Já fui processado, do meu ponto de vista, de forma injusta, né, por falas aqui na Câmara. E, infelizmente, querendo ou não, a minha sinceridade, ela fica restrita a um requisito legal, porque eu não tenho dinheiro para pagar mais advogado. Não estou aguentando, né? E o que houve na CPI? Bom, algumas empresas, eu vou citar o nome para vocês das empresas aqui, né, estavam recebendo mensalmente do hospital
por serviços teoricamente prestados, né? Vou citar a empresa EGS, Gestão de Serviços Hospitalares. Essa empresa ela realizava, teoricamente, análise técnica, treinava o pessoal que fazia faturamento hospitalar e ajudava, né, na formatação do faturamento hospitalar. O que é faturamento hospitalar? Faturar significa demonstrar que o serviço foi prestado. Quando você chega no hospital, é aberta uma ficha. Quando afere sua pressão, isso é um procedimento. Quando faz um hemograma, isso é um procedimento. Quando faz uma consulta médica, quando te interna, quando te faz uma cirurgia. E isso tem que ser mostrado que foi realizado. E essa demonstração a gente chama de faturamento hospitalar, né? E essa empresa recebeu R$35 mil mensais desde novembro de 2022. Em novembro não foi 35, porque a empresa começou a trabalhar no meio de novembro, mas a partir de dezembro até janeiro de 26, R$35 mil mensais. O problema é que durante a CPI, os funcionários do hospital que vieram aqui testemunhar, nenhum deles foi treinado por essa empresa. Nenhum deles nunca teve conhecimento de que essa empresa existia, que ela prestava auxílio de faturamento. Pelo contrário, solicitavam a funcionários regulares da própria prefeitura. E isso tudo está em testemunho, por vídeo. Estou falando de um montante aí aproximado de R$1.330.000, só de novembro de 2022 até janeiro de 2026, de uma única empresa. Uma outra empresa, com o nome de Vida e Saúde, né, ela tinha dois tipos de prestação de serviço do hospital. Um deles era referente a uma, teoricamente, serviço de prestação de educação permanente. O que é educação permanente? Você ir lá temporariamente, mensalmente, bimestralmente, semestralmente, treinar os funcionários do hospital, o pessoal da limpeza, treinar os médicos, treinar a recepção, treinar os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, treinar os radiologistas. Acontece que essa empresa recebia R$10 mil, depois de setembro de 2024 passou a receber R$13 mil mensais, e nunca nenhum funcionário do hospital foi treinado por nenhum funcionário da empresa Vida e Saúde. E nenhum médico, e nenhum uma pessoa da limpeza, e nenhuma pessoa da recepção, e nenhuma pessoa de lugar nenhum do hospital. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso foram os funcionários que vieram como testemunhas e relataram. Duas empresas, a própria Vida e Saúde e outra empresa com o nome de Dior, prestavam assessoria médica, aconselhamento de discussão de caso clínico, assessoria para o corpo clínico, né? Acontece que nenhum diretor clínico do hospital, durante qualquer período, e nenhum médico nunca recebeu nenhuma orientação dessas empresas, ou de funcionário dessas empresas, e a Vida e Saúde recebia até agosto de 2024 R$ 22.733, dando um montante de R$500 mil, e a partir de setembro de 2024 passou-se a receber R$ 23.542,56, dando um montante de R$ 376.600, por um serviço que os próprios médicos do hospital, em testemunho na CPI, falaram, não, nunca recebemos essa assessoria. Só um instantinho, só. Aí você fala. Uma empresa com o nome de Esavina recebeu até janeiro de 2025 R$25 mil mensais para prestar um serviço de engenharia clínica, que até eu desconheço o que é até hoje, né? Depois da CPI passei a conhecer o que seria uma engenharia clínica. Ela recebia R$25 mil mensais e existiam relatórios mensais dessa prestação de serviço, que existia uma visita mensal de um servidor, de um funcionário dessa empresa. O relatório dele ilegível, a maioria deles. O relatório dele dava início às 6 da manhã e era encerrado às 6h05 da manhã. E realmente havia uma visita desse funcionário, às vezes 1 mês, às vezes 2 meses, às vezes 3 meses, segundo as próprias testemunhas na CPI. E ela recebia 25 mil, passou a receber 35 mil por mês. Acontece que você contratar um engenheiro clínico e um auxiliar para ele, você não gastaria metade disso. E colocando ele dentro do hospital para ficar 24 horas. E a gente pagava 25, depois 35 mil, por uma visita mensal, ineficaz. E a empresa Savina, ela tinha um vínculo com a empresa chamada Brasmed, que alugava equipamentos para o hospital, prestou também serviço de engenharia clínica no contrato anterior.
E acontece que quando a Esavina vinha e falava assim, o aparelho tal está estragado, a Brasmed alugava esse equipamento para o hospital. E estranho, quando você vai ver, os nomes dos donos pelo CNPJ são o mesmo sobrenome, não são a mesma pessoa, mas é o mesmo sobrenome. Então, me pareceu que era muito conveniente, de certa forma, até acusar que vários equipamentos estivessem estragados, que a outra empresa de vinculação familiar, muito provavelmente, que eu tenho o mesmo sobrenome e os donos, vinha, prestava um outro serviço para receber um pouco mais, que era alugar equipamentos. Monitor, carrinho de anestesia, bombas de infusão, né? Outra coisa, a engenharia clínica da Esavina, que recebia mensalmente esses R$25 mil, existem diversas notas de quando realmente estragava o equipamento, por exemplo, a tomografia e outros equipamentos que estragaram, vinha outra empresa de engenharia clínica para consertar. Eu tenho essas notas fiscais. De onde você tirou isso, Andrei? A prefeitura enviou para a CPI os documentos de prestação de contas, eu não tirei do meu bolso. Estava tudo lá, era só alguém ver, era só alguém olhar. Outra coisa irregular é que, a título de rateio de despesas da sede do Instituto Social de Saúde São Lucas, o que é rateio de despesa? Eu sou uma empresa que administra o hospital, mas eu tenho um custo próprio. Aqui na minha base, eu tenho meus funcionários, né? E eu preciso pagar isso com o dinheiro do contrato, né? E eram transferidos aí cerca, em média, de R$115 mil. No começo 113, depois foi para R$117 mil mensais. E essa transferência ela era feita todos os meses, sem prestação de contas daquele dinheiro. Mandava para uma conta própria da empresa. E essa conta própria gastou esse dinheiro, não sei o que fez, né? E eu não posso quebrar o sigilo dessas contas, porque são de empresas. Só que o contrato que o Instituto assinou com o hospital proibia transferência para qualquer conta bancária do próprio Instituto que não fosse vinculada ao contrato. E esse é um exemplo dessas transferências. Esse montante deu R$4.370 mil, em mais ou menos, aproximado, tá, Baruto? Que foi transferido sem prestação de contas. O que eles pagaram com esse dinheiro? Não sei. A minha vida privada, quando eu gasto um centavo lá, eu não preciso prestar conta para ninguém, a não ser que a Receita venha me perguntar. Mas uma empresa pública, prestando um serviço público, é obrigada a prestar conta de cada centavo que ela gastou com o serviço público. E nunca voltou um centavo desses 113, depois 117 mil, gastavam exatamente esse valor todos os meses? Não sei. Aí entra a questão da justiça. Aí, né, quando for se instaurado um inquérito, isso aí vai ser apurado, essas contas vão ter que ser investigadas. Para onde que foi esse dinheiro todos os meses? Esses R$4.370 mil. Por quê? Porque era para sair da conta do contrato, qualquer gasto que a empresa tivesse. Mas ela fazia uma transferência, fazia de conta que não existia a obrigação, aliás, a proibição disso no contrato, e não foi investigado durante todos os anos do contrato, igual eu falei na CPI, né? Aí em 2025, para minha surpresa, até já no final da CPI, eu avaliei esse gasto. A empresa recebeu um título de renúncia fiscal. O que é uma renúncia fiscal? O governo federal autorizou a empresa a parar de pagar encargos trabalhistas do tipo FGTS, né, recolhimento lá da Receita Federal com funcionário, mas a empresa deveria reinvestir esse valor no hospital. Ou devolver o excedente financeiro para a prefeitura. Infelizmente, não reinvestiram, porque não está descrito em nenhum lugar, nenhum serviço prestado com esse dinheiro. E também me parece que não devolveram para a prefeitura, porque na prestação de contas, era colocada a transferência em uma pasta bem específica, né, que é a do movimento financeiro, e passava despercebido, parece que até de certa forma, né,
encoberto, assim, de propósito. Eu estou falando aqui que no mês foi transferido R$ 134.377, no outro R$ 130.416, R$ 131.500, isso por mês, R$ 131.532, R$ 133.791, R$ 149.386, R$ 136.550, estou arredondando, né? R$ 132.080, R$ 133.778, R$ 142.994, R$ 153.702. R$ 1.378.606 aproximadamente. Algumas transferências ali só no ano de 2025, uma de 300 mil, outra de 50 mil, outra de 18 mil, outra de 95.668, para outra conta, sem nada, transferiu para uma conta própria do Instituto, sem nenhum tipo de vinculação, explicação, né? Agora, a Justiça vai perguntar para o Instituto. Eles até responderam depois que o prazo acabou da CPI, a gente já enviou, junto com o relatório, né, a resposta deles. Tomara que seja uma resposta boa, mas aqui eu estou falando de 12 milhões de reais, que a gente tinha falado antes, né, Baroto? 12 milhões de reais. O que seriam feitos com 12 milhões de reais? Alguma vida seria impactada? Será que dá para instalar uma UTI? Será que dá para salvar alguma vida em Campo Novo com 12 milhões de reais? Aí tem um gap, que aí eu tenho que falar, uma diferença que vai se aproximar de 20 milhões de reais, porque aí se eu apontar aqui agora, aí vou ter que pagar advogado. De outras coisas, né? Medicamentos, serviços prestados, né? Todas as notas fiscais foram retiradas da prestação de contas do município. Foram enviadas à CPI. Eu não fui lá buscar na prefeitura, fizemos um requerimento, o requerimento veio com a prestação de contas e tudo isso estava lá, né? Estou falando de aproximadamente 20 milhões de reais em um município de 50 mil habitantes, que foi administrado por 3 anos. O município administrou pelo menos mais 16, o Instituto administrou pelo menos mais 16 municípios, mais 11 no estado do Mato Grosso, mais 3 no estado de São Paulo e mais 2 no estado de Minas Gerais. E eu fiz um vídeo na última semana, inclusive pessoas notaram aí e se incomodaram, o azar delas, né? E nesse vídeo eu falo que quem quiser, nesses outros municípios, né, me mandar a prestação de contas, eu já oriento, que eu passei muitas noites. Falei que fiquei bom em prestação de conta e fiquei bom em prestação de conta. E hoje eu recebi de um município desse, adivinha? 6 meses de prestação de contas. No primeiro que eu abri, exatamente o mesmo padrão. Exatamente o mesmo padrão. Então, eu acho que vão estourar CPI aí pelo Mato Grosso, se Deus quiser, que essas outras cidades tenham políticos com interesse em desvendar gastos de recurso financeiro com eficiência, com eficácia, e principalmente que provem que esse recurso foi aplicado, né? É uma coisa que, infelizmente, antes não tinha em Campo Novo, mas agora tem. Enquanto eu estiver aqui, agora com a parceria do Baioto, vai ter. O Baioto já mandou um requerimento pedindo as contas do CAPS, o CAPS que é administrado pela mesma empresa, e eu acho que não vamos ter surpresa, não. E eu acho que vai ser parecido com o que a gente já achou aqui, né? Infelizmente. E infelizmente, porque vidas foram prejudicadas, isso eu garanto. 12 milhões de reais no montante de, se você pensar que eram aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais por mês repassados ao hospital, mais os aditivos, né? Podendo chegar a 20 milhões de reais só em Campo Novo do Parecis. Doutor, por que você não fala dos outros 8 milhões? Porque eu não tenho mais dinheiro para pagar advogado. Aí eu teria que fazer acusações. Eu apenas apontei como irregularidades e serão investigadas com certeza, né? Muitas mães, filhos, filhas, infelizmente, né, sofreram durante esses anos as consequências dessa irresponsabilidade, dessa... É até amador. Eu falei pro Baioto, eu falei, Baioto, eu que sou um médico. Até fazer conta eu sei, tem calculadora, né? Eu achei isso aqui quando o Tribunal de Contas, que tem nego que é auditor, né?
né, gringo? Quando o Tribunal de Contas passar o olho nesse negócio, eu acho que vai sair muita lebre desse buraco. Vezes 17 cidades, né? Se a gente fizer uma conta rápida aí, 20, vamos fazer por baixo, vamos fazer 10 para cada cidade, de irregularidade vezes 17, a gente está falando de 170 milhões de reais. Né? Que eu espero que o Instituto prove que gastou de forma eficaz. Se não provar, eu espero que a Justiça retome esse dinheiro e que aplique de verdade no nosso município, porque as vidas que sofreram, as novas vidas que precisam, continuam precisando, e as que nasceram agora e que vão continuar precisando desse hospital, que elas não sejam prejudicadas, impactadas. Né? Então eu faço um apelo para você que conhece um vereador de outra cidade, né, do estado do Mato Grosso, que o Instituto São Lucas foi administrador. No estado do Mato Grosso, Arenápolis, Aripuanã, Campo Verde, Guarantã do Norte, Juína, Jucimeira, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Poconé, São José do Rio Claro e Itapurá. Se você conhece alguém, no meu Instagram eu deixei meu telefone, o telefone da minha assessoria, para a gente ajudar essas cidades a investigar a atuação do Instituto. Só auxiliar. Minas Gerais, na cidade de Frutal e de Jacutinga. Em São Paulo, na cidade de Pedro de Toledo. São Lourenço da Serra e Sumaré. Né? Então, eu espero que políticos dessa cidade tenham o mesmo interesse que eu tive, que é mais do que um interesse, é uma obrigação. E é com grande tristeza que eu falo isso aqui, não estou feliz, principalmente pelas consequências. Né? Eu mudei muito o meu jeito de ser nos últimos 3 meses, pelo menos 4 meses. Tenho andado com medo, sou de carne e osso. Né? Não é fácil não. Minha família sofre porque eu, né, fiquei diferente, meus amigos sofrem. Né? Mas é uma missão que eu me dei e eu não vou me furtar dela agora. Eu vou revirar a cidade de Campo Novo do Parecis atrás de cada centavo gasto na saúde e vou jogar para cima. Eu e o Baiota, a gente fez esse compromisso, começando, agora nós vamos terminar. Cada centavo. E eu só estou falando aqui do Instituto Social de Saúde São Lucas. Existia um instituto que se chamava Instituto Social Resgate à Vida, de Saúde Resgate à Vida, que administrava o hospital. E, infelizmente, os documentos chegaram na CPI já faltando um dia para acabar a CPI. E a gente não conseguiu apontar mais valores nesses institutos, nesse outro instituto, que teriam irregularidades, mas o Tribunal de Contas vai apontar, eu tenho certeza. É isso que está acontecendo. Então, toda a pressão, tudo que eu estou sofrendo agora, não é 1% do que a mãe da Larissa sofre, por não estar com ela mais, do que a filha dela vai sofrer por não ter ela mais em casa, não é? No crescimento dela, tias dela, pessoas que ela fazia diferença na vida, e eu estou falando só de uma pessoa, né? 12 milhões de reais, mais uma vez chegando possivelmente a 20 milhões de reais, eu tenho certeza que a gente conseguiria salvar. Se a gente tivesse salvado mais uma vida com esse dinheiro, não tem preço. Quanto que vale uma vida? Quanto que vale? 10, 12, 15 milhões, 20, 30 milhões? Eu não sei dar preço numa vida. Né? Esse é o meu trabalho, comecei. Os outros municípios 2 já entraram em contato. Não vou falar os municípios, até para não alertar a turma. Eles que buscam essa informação aí. Mas vão, se Deus quiser, começar a aparecer CPI em todo o estado do Mato Grosso. Se Deus quiser, em São Paulo também. Mais um minuto para você concluir. Oi, se Deus quiser, em Minas Gerais também. E é isso. Não tem alegria, não tem felicidade, não tem comemoração nenhuma. Só tristeza, medo
receio, até conversei com o Gringo, ele teve uma discussão comigo na última sessão que eu senti no coração aquilo ali, foi doído, hein, Gringo? A gente conversou, resolvemos, né? Que eu me ausentei presencialmente na Câmara mesmo, porque eu fico em volta da minha família, porque eu não sei o que pode acontecer com eles quando você fala de 170 milhões de reais, né? E vidas perdidas e pessoas que têm o interesse em escapar da justiça, pagando propina para outras. Então, eu não faço parte disso, pelo contrário. Eu vou fazer parte da diferença, do que vai mostrar o que está errado, do que vai trazer justiça, do que vai trazer luz, do que vai fazer justiça. E eu espero que a justiça não pare esse serviço que a gente fez, e eu vou fazer questão de continuar alimentando o Ministério Público, a Polícia Civil, com provas. Amanhã mesmo já tem mais uma coleta bacana de prova que a gente vai fazer, grande, né? E aos poucos eu vou soltando os vídeos nas redes sociais. Não adianta falar 1 hora, 2 horas seguidos, porque fica até confuso, são muitas coisas técnicas, mas eu vou explicar, igual eu prometi, na frente desse hospital um dia, que a população ia saber o que aconteceu, e eu vou cumprir minha promessa. Eu vou cumprir essa promessa. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma boa semana a todos.